A dica de hoje é: quais são os principais passos para internacionalizar uma marca? Quando você está pensando em internacionalizar a sua marca, é muito importante que você inicie fazendo pesquisa. Entenda se existe demanda no mercado internacional para a sua marca, quais os países você tem a maior demanda, se a sua marca já está desenvolvida, matura o suficiente para poder pensar em internacionalizar essa marca. Você precisa ter proteção dessa marca também, pensar se você já tem o branding internacional dela, o branding nacional dela, se você tem as licenças para estar atuando naquele país, se você não tem, se aquele país existe aceitação do seu produto ou serviço. Por exemplo, se você tem uma marca de biquínis, talvez o país na Arábia Saudita não vai ter aquela demanda tão grande quanto se você estiver pensando em trazer isso para os Estados Unidos, para a Europa. Então é muito importante você pensar sempre também na cultura local e se a sua marca já está madura o suficiente para ter esse passo e não atrapalhar a sua marca de forma nacional também. Quais são os aspectos cruciais a serem considerados antes da internacionalização de uma empresa? Quando você está pensando em internacionalizar a sua marca, o principal aspecto crucial é você pensar na cultura local, porque quando você não pensa na cultura local, isso pode te trazer muito prejuízo financeiro. Por exemplo, na Europa e na Itália, em agosto, eles param completamente para o verão. Então, imagina se você está abrindo um escritório de contabilidade lá e você vai ter um prejuízo financeiro muito grande, porque em agosto não existe pessoas para trabalhar, o país para completamente. Então, é importante você pensar sempre na cultura local. Você está preparado financeiramente para alguns imprevistos que podem ocorrer. Você pensar muito no seu branding também, porque branding não é um logo, branding é um propósito de marca. E as pessoas se conectam com propósitos. Então, se você não tem um propósito para aquele país, se você não consegue transportar isso para o seu cliente, isso é um problema também. Outra coisa muito importante é você também ter uma rede ativa de networking, porque isso vai te ajudar a você fazer mais contatos, a você entender melhor a praça do seu produto, do seu serviço, como você vai fazer para expandir o negócio naquele país, naquela cidade. Então, esses são os principais aspectos que você precisa pensar. Lembrando também que as licenças locais e internacionais para você ter essa marca fora do país. Pensar também na forma de logística que você vai ter que fazer, caso você trabalhe com um produto. De repente, você vai ter que fazer uma armazenagem local, porque em algumas épocas do ano, por exemplo, se você trabalha com a China, eles agora têm o Ano Novo Chinês em fevereiro, eles param completamente durante esse Ano Novo Chinês. Então, se você vai trabalhar trazendo esse serviço ou produto de algum outro país. Então, inicialmente, a primeira coisa é aprofundar a cultura dos países que você vai trabalhar, porque você precisa entender até na forma como você vai trazer esse contrato, porque em alguns países a forma de contratação é de um jeito, em outros países é de outro, às vezes apertar a mão em algumas religiões não permitem, as outras sim, e quando você traz isso e você entende um pouco da cultura local, as pessoas também, elas te olham com os outros olhos, elas vão te respeitar mais, e isso também já traz mais proximidade de negócios com esses países e essa cultura. Como as empresas podem manter o êxito no exterior? Eu acredito muito em contratações locais, porque normalmente quando você está internacionalizando a sua marca, você costuma trazer pessoas ou trabalhar com pessoas da sua cultura. Então, digamos que você é uma marca brasileira, por via de regra, normalmente as pessoas costumam trazer ou trabalhar com brasileiros que estão naquele país, naquela região. Então, para aproximar mais da cultura local, para você entender mais, é muito importante você também ter locais trabalhando com você. Além disso, a expansão do online cada vez mais, trabalhar muito a marca de forma humanizada, independente se é uma marca para público AAA+, ou C, D, sempre muito importante você ter uma marca humanizada, seja para o B2B, para o B2C, é importante a gente trazer isso.
E o treinamento da equipe, monitoração de adaptação contínua, tudo que você faria no seu país de origem, você vai ter que fazer e trazer isso de forma muito mais minuciosa numa marca internacional, porque imagina, eu estou aqui agora em Nova York, qualquer desperdício, qualquer prejuízo financeiro que você tenha vai ser em dólar, mas também qualquer ganho extra que você tiver vai ser em dólar. Então, é muito importante que tudo seja de forma estratégica, que cada passo que você está dando seja de forma estratégica, que você entenda e minimize o máximo qualquer possibilidade de um prejuízo. Quais são os passos primordiais para a criação de um plano de negócios internacional? Quando você está pensando num plano de negócios de internacionalização de marca, a primeira parte é você entender a demanda do mercado local. Uma vez que você entendeu, ok, esse mercado é o mercado que precisa do meu produto, do meu serviço, esse mercado, ele paga bem, eu preciso entender a precificação. Por exemplo, às vezes a precificação que você tem no Brasil, muitas das vezes não vai funcionar fora do Brasil. É muito natural que você tenha que adaptar. Por exemplo, o público B, A, no Brasil, digamos assim, você paga 500, 600 reais, 800 reais num vestido para público B, A. Nos Estados Unidos, isso vai ser $500, talvez, 600, 300 dólares. Então, assim, transformando por dólar, aquele produto estava 3, 4 vezes mais, mas ao mesmo tempo você vai ter que pensar na parte fiscal outra coisa muito importante que as pessoas deixam para trás é não ter planejamento fiscal e tributário. E quando elas chegam na internacionalização dessa marca, elas têm um problema fiscal e tributário que elas não se prepararam para isso. Porque você precisa entender que cada país vai ter uma formas de tributação diferentes também. Então, isso é uma outra coisa muito importante para você pensar. Qual a importância de construir um bom network durante o processo de internacionalização de uma marca? É de extrema importância que você tenha um bom networking, porque as pessoas que te trouxerem, elas vão poder te apresentar para outras pessoas que vão te colocar em alguns eventos. Essas pessoas que já estão acostumadas com a cultura local, elas vão poder te fazer te aproximar da cultura local. E mesmo quando a gente tem uma cultura parecida, como por exemplo nos Estados Unidos, é uma cultura muito parecida com a do Brasil, existem culturas regionais, desde como funcionam os feriados, ou as formas de contrato, como são as etiquetas de eventos. Você precisa pensar no que é importante na sua estratégia. Então, o networking vai fazer a diferença de como você vai conseguir expandir o seu produto, o seu serviço dentro daquele país ou até mesmo para outros países. Qual a importância da definição de um bom plano de branding? Primeiramente, o mais importante é entender que branding não é um logo. Branding é o propósito de marca, é a essência, é o DNA de quem é você como marca. No momento que você entende isso, você já tem 80% do processo definido, porque você consegue passar isso no DNA da sua marca. Então, quando você tem essa estrutura muito bem definida, você trazer isso de uma forma internacionalizando essa sua marca, você consegue passar esse propósito para o consumidor e o consumidor consegue comprar, entender, consumir e também ele consegue se enxergar na sua marca, que é muito importante ter essa proximidade. Marcas como Apple, Tesla, elas têm essa proximidade muito grande com o consumidor, elas fazem que você se enxergue e você veja, ok, isso aqui é o meu propósito, eu entendo, eu compro porque eu gosto, eu confio. E quando você consegue trazer isso, mesmo que para uma marca pequena de brigadeiro, e que você consegue trazer isso de repente para projetos de catering, em serviços de grandes hotéis, e isso é muito importante. Então, quando você tem esse DNA bem definido, isso vai fazer diferença total com o seu consumidor. Quais as tendências atuais do marketing global que as marcas devem considerar ao expandir internacionalmente?
é importante você entender aonde a sua marca pode fazer sucesso e ela é aceita culturalmente. Pensando nisso, passando por isso, é importante também pensar na parte fiscal. Uma vez que você pensou na parte fiscal, tributária, é também importante você pensar na parte de logística. O que é bom e o que vai facilitar, o que é viável, como o meu produto vai chegar nesse local. Passamos por tudo isso, opções hoje que são muito bem aceitas, marcas brasileiras e a nossa cultura, e existe demanda. O Emirado dos Árabes, principalmente a cidade de Dubai, é uma cidade extremamente internacional, tem todas as culturas mundiais lá. O nosso mercado é extremamente bem aceito, a mão de obra brasileira é uma mão de obra qualificada dentro da cidade. Então, isso eu com certeza expandiria para Dubai. Europa, Europa como é um continente, ainda existem alguns países que vai ser mais fácil, mais complicado, outros que você vai ter, Luxemburgo, por exemplo, você pode pensar numa parte fiscal que pode ser bem interessante, na Holanda a parte de logística pode ser muito interessante, pensando numa questão estratégica para alguns outros países, depende também muito de qual setor que você está atuando. Por exemplo, aqui em Nova York, onde eu estou, a parte fiscal tributária ficaria muito pesada, mas aí você pensa, de repente, se você pensar na parte tributária e fiscal de funcionários, a Flórida já é um pouco mais interessante, mas tudo vai depender da estratégia da sua marca, do produto, o serviço que você vai oferecer, e é muito importante você fazer toda aquela pesquisa, o benchmark, de entender o que é o melhor para a sua empresa, o seu produto, naquele momento de mercado. Além disso, também é importante ressaltar que a parte de lançamento, a estratégia de lançamento, vai fazer a diferença e perdurar por anos na sua estratégia de marca naquele país. Então, isso também é muito importante, não só você pensar no seu branding, mas também pensar na estratégia de como você vai lançar, porque isso faz a diferença também. A dica de hoje é como lidar com as diferenças regulatórias ao levar uma marca para mercados internacionais. Não existe mistério. Você vai precisar de ter uma boa assessoria. Você vai precisar de um escritório que faça um serviço. Eu prefiro sempre optar por um escritório que faça um serviço 360, que é o serviço que nós oferecemos, que é você conseguir fazer a parte fiscal, tributária, aí já tem uma empresa que te indica para fazer auditoria, dependendo, por exemplo, eu tenho uma empresa numa free zone em Dubai e todas as free zones passam por auditoria fiscal. Não, apesar da gente não pagar impostos, precisa ter uma auditoria de que a sua empresa está correta e que ela não está fazendo lavagem de dinheiro, coisas nesse sentido, porque ela é regulamentada internacionalmente também. Então, além disso, você precisa ter uma empresa de marketing local que entenda sobre como é que funcionam as regulamentações. Por exemplo, se você precisa, em Dubai, para você fazer alguns eventos, você precisa de licença para você ter um fotógrafo, licença para você poder filmar o lado de fora, licença para você oferecer comida no seu evento. Você precisa de diferentes licenças. E cada país tem uma forma de lidar. Então, é muito importante que você tenha pessoas que entendam das regulamentações locais, porque isso pode, de novo, te acarretar em prejuízos, multas, cancelar. Às vezes, você ter que postergar o lançamento da sua marca, a abertura da sua loja num shopping, porque você esqueceu de pegar uma licença com bombeiro ou algum outro tipo de licença. Por isso, é de extrema importância que você tenha um escritório local te aconselhando e te instruindo para que você não tenha prejuízos financeiros e dinheiro e tempo é dinheiro. Como fazer uma pesquisa de mercado ao planejar a internacionalização de uma marca?
Uma outra questão que a gente também sempre indica é que você viaje para o local e você tenha uma imersão local e que você viva a cultura, que você viva entender, faça amigos, faça a pesquisa você mesmo. Apesar de ser super importante você ir lá e contratar um escritório e entenda do que eles estão fazendo, é importante você também entender se aquele escritório sabe o que ele está fazendo. Você saiba também entender e se adaptar à cultura junto com o escritório, porque a marca, no fim das contas, ela é sua. É você que tem que cuidar do seu produto, do seu serviço e da sua imagem, do seu DNA. Então, eu aconselho fortemente que você vá até lá e faça uma imersão antes de você abrir a sua empresa. Até mesmo para você entender se aquilo combina com o que você tem de DNA de marca. Como as tecnologias emergentes impactam a forma como as marcas se internacionalizam? Eu ainda não acredito que por exemplo, a inteligência artificial, ela está impactando a internacionalização da marca. Isso ainda não chegou num patamar tão avançado. Eu acredito que, por exemplo, isso vai acontecer de forma muito natural e muito em breve, mas eu ainda não vejo esse impacto por aí. Eu acredito que, de novo, também vai depender do tipo de serviço e produto que você trabalha. Se você trabalha com robótica, com certeza isso vai impactar. Dubai, por exemplo, é um dos países que mais utilizam robôs. Você vê robô no aeroporto, você vê robô no shopping, você tem robô para saber onde está o seu carro estacionado, você tem robô na praia, você tem robô em tudo quanto é lugar. Com certeza, sim, isso é um país que está querendo saber da tecnologia. Estados Unidos está sempre oferecendo também bolsas no MIT e tudo mais. Então, sim, existe isso, mas eu ainda não vejo isso como uma globalização da internacionalização da sua marca, mas, de novo, vai depender do seu setor e do seu produto e serviço. Quais são as melhores práticas para manter a consistência da marca enquanto atende a diversas culturas em mercados globais? Então, eu vou falar da principal marca que vem todo mundo na cabeça, que é a Coca-Cola. A Coca-Cola, ela tem o mesmo sabor em partes, né? Por exemplo, a Coca-Cola mexicana, ela tem ela é feita com cana-de-açúcar, e a Coca-Cola dos Estados Unidos, se eu não me engano, tá? Ela é feita com caramelo e açúcar. A Coca-Cola na China, ela é feita de uma outra forma. Então, assim, ela tem pequenas alterações na receita, pequenas alterações, porque ela tem uma base internacional. McDonald's, mesma coisa. Por exemplo, o McDonald's na China tem sanduíches que só tem na China. O Cheddar McMelt só tem no Brasil. Então, é importante que você tenha adequações de mercado, mas você consegue ir no McDonald's e ter o Big Mac, que é o que tem no mundo inteiro. Mas você vai na Itália, ele tem lá um sanduíche que tem queijo especial italiano. Na França tem lá um que tem um baguete e o café da manhã é um pouco diferente. Então, isso é adequação de mercado, isso é internacionalização da marca. Então, quando a gente está falando sobre internacionalização, a gente está falando sobre isso. Ok, eu tenho esse DNA, esse é o meu propósito, esse é o meu visual, mas quando você chega num mercado diferente, você consegue entender que ele também tem uma adaptação para você, que ele também conversa com você, que ele também entende quem é você naquele local. E é sobre isso quando a gente está falando sobre internacionalização de branding. Quais são os fatores-chave a serem considerados ao desenvolver uma estratégia de preços para produtos ou serviços em mercados globais? Pesquisa, benchmark. Além do preço, é importante você também entender sobre qualidade local. Estados Unidos, Europa, Dubai tendem a ter uma qualidade superior à que a gente hoje trabalha no Brasil. Infelizmente, isso é uma realidade. Então, você vai fazer uma adequação de preço, muito provavelmente seu produto vai crescer o preço, porque o Brasil tende a ser mais barato, apesar de você ter os custos de logística e tudo mais. Normalmente, é super interessante você internacionalizar sua marca. Com uma boa estratégia, você pode ter um sucesso e isso pode ser muito bom para você. Porém,
nada mais interessante do que você fazer estratégia e pesquisa de mercado. Você tem que fazer um benchmark e entender o que aquele consumidor que você quer falar, aquela persona que você criou para o seu branding, quem é e o que ele está disposto a pagar para que você consiga ter sucesso na sua precificação. Quais são os sinais de alerta que uma empresa deve observar durante o processo de internacionalização e como superá-los? Os principais sinais de alerta que uma empresa precisa pensar e superar sempre vai ser documentação. Você ter suas documentações em dia, você pensar em todas as certificações, licenças que você precisa ter, estar em dia com seus impostos e entender as culturas locais. Isso eu vou bater nessa tecla algumas vezes. Entender a cultura local é primordial quando você está falando em internacionalização de uma marca. Isso é essência de branding, de você entender o seu consumidor, de você estar apto a estar naquele mercado. Então, é muito importante mesmo que você entenda a cultura local, esse é o principal alerta. No momento que você entendeu a cultura local, você viveu aquela imersão, metade dos seus problemas deixam de existir, porque no momento que você entende a cultura local, você está entendendo como funcionam as documentações, como funcionam os impostos, como funcionam os feriados, como funcionam as etiquetas locais e tudo mais. Como a inovação contínua pode ser incorporada a estratégias de internacionalização para se manter relevante em mercados dinâmicos? Inovação é a chave de qualquer negócio, porque se a gente pensar na máquina de escrever, do celular que começou com flip e depois virou um gadget de tecnologia que não é mais um celular. Hoje em dia a gente praticamente não usa mais o celular como um telefone, a gente usa como tudo, menos como telefone. Então, a inovação, ela é a chave de qualquer negócio, independente se você está internacionalizando ou não a sua marca. É de extrema importância. Se você é uma empresa de contabilidade, se você é um advogado, um dentista, não importa para onde você está indo, você precisa entender as tendências de mercado e entender as tendências humanas que também vão mudando. Entender o comportamento humano também é de extrema importância. O iPhone foi inventado sem as pessoas entenderem que existia aquela demanda, né? Aquela necessidade para aquilo, porque ele pesquisou o comportamento humano, então, e através da tecnologia e inovação. Então, por exemplo, isso pode ser também até um diferencial para criar-se um novo produto, um novo serviço. Então, isso é primordial e essencial, independente se você está internacionalizando ou não a sua marca. Qual é o papel das redes sociais na construção e manutenção da reputação de uma marca em escala global? As redes sociais hoje são parte do DNA de cada marca, né? Quando você entra na rede social, você entende o que aquela marca está querendo te passar. Aquela marca ali me passa juvenilidade, essa marca aqui me passa inovação, essa marca aqui me passa luxo. Você já consegue sentir a vibração do DNA da marca no primeiro momento. Hoje, a primeira coisa que um millennial faz é, quando fala de alguma marca, eu quero entender qual é essa nova marca aqui que abriu para celulares ou para roupas. A primeira coisa que a pessoa vai fazer é buscar a rede social dessa marca. Talvez vai no YouTube num segundo momento, mas a primeira coisa, automaticamente, deixa eu ver aqui no Instagram ou no LinkedIn ou seja qual for a rede social, ela vai pesquisar. E é muito importante que você consiga explorar essas redes da melhor forma possível, com a melhor estratégia possível, que você se mantenha sendo inovador, mas que, além de tudo, você converse com o seu consumidor, que você consiga que ele se conecte com você. Porque no momento que você se conecta com ele e você consiga humanizar a sua marca na rede social, você consegue expandir de forma global.